Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor Jesus é maravilhoso, Ele cuida de mim, cuida de você. Nesta ocasião, nesta noite já desse dia, eu vou receber aqui um convidado na nossa série Relatos. Alguém muito querido de vocês, alguém que sempre está nos canais aqui, apologistas, e está lá no Para Que Possamos. Vocês vão gostar muito de conversar mais um pouquinho e a gente entender a história de como foi a vida e o relato desse irmão na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já vou anunciar para vocês o texto da Bíblia que eu gostaria de abrir este vídeo, é bem conhecido de todos. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Hoje eu entendo Efésios 2:8. Para a honra e glória do Senhor, apresento a vocês o meu irmão em Cristo, Michael. Olá, Graças tudo bem, Lilian? Tudo Graça e bem? paz. Que bom estar de novo aqui no seu canal, viu? Obrigado pelo convite. Amém, glória a Deus. Nós estamos muito felizes que você esteja aqui. Confesso que eu estou nervosa, estou ansiosa, como se fosse a primeira vez. É mesmo? Então somos Olha, dois. muito bom ter você aqui. Você esteve no aniversário de 3 anos do nosso canal e foi uma Uhum. bênção. O nosso testemunho surtiu muitos efeitos, muitos vieram procurando no WhatsApp, falando: Lília, eu gostei tanto do testemunho do irmão Michael. Que legal, Então, eu glória a Deus. estou aqui. Glória a Deus. Como que Pô, está a família? Estão todos bem por aí? todos bem, graças a Deus. Todo mundo bem, todo mundo com saúde, na correria aqui desse país, né? Mas todo mundo bem, graças a Deus. Amém. Eu já ia perguntar de onde você fala, então pode continuar. Diz de onde você fala para nós, Michael. Sim, eu estou falando Eu moro no estado da Virgínia, que fica na costa leste dos Estados Unidos. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos de frente, fica do lado direito, né, na costa do Oceano Atlântico, bem no meio da costa leste, do lado da cidade de Washington, da capital. O estado da Ah, Virgínia faz divisa com a cidade de Washington, que é a capital do país, né? E eu moro aqui, daqui de casa, na Casa Branca, dá uns 30 minutos. uau, bem perto É bem mesmo. Que pertinho, bem pertinho. bacana. Aham. Que bacana, Michael. A gente mora aqui E perto do centro do poder aqui. centro do poder, menino. E já já vamos começar a falar então Vamos de falar. lei, de poder, Aqui de perto tem o presidente Trump. Pentágono, presidente Trump. Sim, Aqui perto tem o Pentágono, tem a CIA, tem o FBI. Toda essa coisa é, que a gente vê nos filmes aí é aqui por os perto. pequenos filmes, exatamente. A gente faz parte do nosso dia a dia aqui. Bacana. Michael, eu vi que você tem uma netinha agora e você estava Sim, toda Larinha. feliz no Instagram. Que linda, que o Senhor Sim, abençoe sua família, sua amém. netinha linda, fofura, né? Daqui eu Sim. fiquei aqui na torcida por você. Que lindo, viu? Então vou falar da minha família, para quem não conhece, né, eu sou casado com a Vanessa, nós temos 2 filhos, o Lucas e o Matheus. O Lucas tem 29 anos, vai fazer 30 anos esse ano, e o Matheus tem 25. Ambos são casados. O Lucas é casado com uma moça americana, com a Sara, e o Matheus é casado com uma brasileira, com a Bia, e eles que tiveram o bebê, a Larinha. Larinha hoje tem 7 meses. Que 7 linda. meses, Tá para fazer 8 meses aí na semana que vem. Glória a Deus, que fofura, gente. Uma bochecha assim que deu vontade de beijar pelo Instagram. Se demorasse para nascer um pouquinho, Parabéns. nascia só a bochecha. A gente está Meu muito irmão, então feliz. toda a sua família mora aí, nos Estados Unidos? Seus filhos Sim, também? minha esposa e meus filhos, né? Sim. O meu filho mais velho mora para cima da gente, no estado de Nova Jersey, e o Matheus e a Bia moram na Flórida, e a gente mora aqui na Virgínia. Então, cada um está Ah, num lado. joia, então está apresentado. Esse é o nosso amigo Michael, está sempre lá no canal Para Que Possamos, o nosso irmão querido Rodrigo Custódio. Salve, Um abração salve, para o Rodrigo, Rodrigo. não é? A Amanhã eu vou todos os estar com outros ele. canais. Amanhã, né, Michael? Não sei quando esse vídeo seu vai para o ar, mas amanhã eu estou com ele.
Joia, já estamos aqui na intercessão, sempre orando pela família do Rodrigo, pela vida e o ministério enorme que Deus deu na mão dele, né? Sim, E esse ministério tem surtido muitos efeitos, assim como o canal Remanescente, o Gleison Pércio, a todos os outros irmãos que sim. trabalham, que falam aqui na Wagner, internet, tantos o outros, né? Wagner, Sim. bênção pura, que o Senhor nos Uhum. abençoe e continue nos usando. E muitos Amém. têm sido libertos, viu, Michael? Eu fico muito feliz, porque eu estou aqui na parte de trás dos bastidores. Esses dias o Wagner estava dizendo, a irmã Lília trabalha na parte de trás dos bastidores, que é Sim. ouvindo e acolhendo as pessoas. Que é o Então, o mais Senhor deu importante, é o contato com as pessoas, né? É verdade. Eu tenho muita alegria de ouvir a história de cada um e saber que Deus está fazendo uma grande obra. Eu fui liberto um dia, o Michael também foi liberto, e hoje muitos e muitos, através dos nossos canais, têm sido libertos. Então, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu queria dizer o seguinte, Lília, eu sempre começo os vídeos falando sobre isso. Eu sei que não tem como a gente fritar, fazer um omelete sem quebrar os ovos. E esse Aham. processo de quebrar os ovos, às vezes, ofende ou magoa ou chateia as pessoas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: não é contra adventistas, não é contra pessoas, nós amamos as pessoas. Eu tenho familiares que são adventistas, meus melhores amigos, as pessoas mais queridas são adventistas, então nada contra as pessoas. O nosso questionamento é em relação ao sistema religioso, ao adventismo. Adventismo é uma coisa, adventistas é outra coisa separada, são as pessoas. O adventismo é o sistema que envolve essas pessoas, no sistema no qual nós vivíamos, né? Eu vivi 40 Exatamente. anos da minha vida nesse sistema. Então, ainda hoje eu encontro pessoas que dizem assim, que escrevem nos comentários dos vídeos: ah, você nunca foi adventista, você não conhece a igreja adventista, você nem sabe o que você está falando, né? Eu fiquei 40 anos na igreja adventista, sabe, Lilian? Eu tenho Sim, 51 anos, ou seja, eu fiquei. Aliás, eu fiquei mais de 40 anos, na verdade, porque isso é o tempo de batizado, eu entrei um pouco antes, né? Mas, enfim, é desse jeito. É, dentro da igreja acontece. adventista eu vivi todos os processos, e nós, pessoas como eu e você, a gente viveu um período da igreja adventista diferente. Ah, Entendeu? é, E sem a dúvida. coisa, o jogo era mais duro, o jogo era bruto, né? Exatamente, Michael. Hoje, Inclusive, hoje o é, adventista é Nutella, mas o nosso tempo era o adventista raiz mesmo, né? fiz um Católico. vídeo essa semana, postei com esse título. Eu era adventista raiz, e você é raiz ou Nutella? Então eu fui Hum, contando os terrorismos emocionais que a gente viveu, acreditou no decreto dominical, acreditamos no grande conflito, que a gente estava dentro do grande conflito, nós éramos os personagens do videogame do grande conflito, sim, sim. lutando ali com o diabo dia e noite, a gente tem que vencer o diabo é forte, e olha, Jesus sempre lá embaixo. Jesus, aliás, nem Fraquinho, era aquele humilde, Deus, era, perdendo, falando né? baixo, exatamente. Exatamente. Era como a gente cria. Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer. Por quantos anos você foi adventista? O Michael foi adventista por 40 anos. O Michael chegou a ser ancião da igreja. E Sim, ele tem bastante história para contar. Nós dois temos. E isso, a gente cria, né, o Michael? Com toda a nossa sinceridade do coração, né? Que sim, a aquela gente amava fazer isso. Eu brinco que eu acho que só não fui Ministério da Mulher na igreja, o resto foi tudo, né? Eu fui tesoureiro, fui secretário, diretor de jovens, escola sabatina, diretor de leitura denominacional, tinha um cargo assim antigamente, não sei se tem hoje, né, que é Espírito de Profecia, né? Aham, Desbravadores, fui diretor de desbravadores. sim. Adra, trabalhei com Adra, sim. Música, fui diretor de música também. Eu cantei num grupo da igreja, nós tínhamos um grupo, né, na minha adolescência, e nós cantamos por vários anos. Tivemos até CDs gravados, gravamos 3 CDs. E eu acho que por uns 15 anos consecutivamente nós cantávamos. E nós viajávamos no estado do Mato Grosso do Sul, de onde eu venho, e viajávamos o Brasil também. Fizemos vários estados do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, missionário mesmo, sabe? Em Você outras quer falar o nome igrejas. do grupo pra Grupo gente? Família, Grupo Família. Grupo Família. Eu Ah, acho que se der uma procurada no YouTube aí deve achar alguma coisa. O Grupo Família é muito antigo, é antes da internet, né? Mas eu acho que o pessoal anda colocando os CDs do Grupo Família, alguma coisa na internet. tem sim, tem sim. Eu Se a acho que gente buscar, tem grupos antigos, eu ainda consigo encontrar louvores muito antigos sim, adventistas que
Tem sempre um irmãozinho abençoado que coloca lá. Às vezes eu procuro o grupo que o pai cantava muitos anos atrás e tem. Que bom que a internet é um bom mecanismo nesse E de nesse guardar, né, de guardar as coisas. Então a gente está é, falando isso para mostrar que a gente conhece um pouquinho, a gente viveu essa realidade, né? Eu é tive a isso, Maicon. oportunidade, Lilian, de assistir 2 conferências gerais. Eu assisti a Uau. conferência de 2010, quando o pastor Ted Wilson, inclusive, o atual presidente da Associação Geral, foi eleito em 2010. Depois Aham. assisti a de 2015, 2010 foi em Atlanta, aqui na Geórgia, em 2015 foi em San Antônio, no Texas. As duas eu passei. Na verdade, a gente vinha para passear, mas É, passava na conferência e via lá a movimentação sábado, era muito bonito, era muito legal. Fui aqui é na um sede da evento igreja umas enorme. 3 vezes, aqui na sede da Associação Geral. Fui lá em Battle Creek, onde morou Ellen White, no Michigan, fui. No Viu túmulo tudo de lá. Ellen White, no cemitério. Ah, Eu viu? tenho vídeos gravados lá, Lilian, que eu não tenho coragem de assistir, de vergonha da Nossa, coisa que eu falava. Maicon. A minha emoção de estar lá diante do túmulo da Ellen White, do Tiago White, dos pioneiros, né? Então, assim, por Isso, que eu Maicon. estou contando isso? Não para me vangloriar, nada disso, com humildade, para dizer que realmente eu conheci a fundo a igreja, realmente eu conheci, eu vivi, eu amava, eu tinha o maior orgulho denominacional de fazer parte desse grupo, eu achava o máximo, né? Também, Maicon. Então, eu Nossa, queria, até pegando esse gancho aí, você já falou as palavras que eu gostaria muito que a gente falasse aqui. Que nós dois somos dois irmãos em Cristo, que cremos no Evangelho puro e simples de Jesus. Jesus pagou, ele veio, cumpriu e pagou em nosso lugar. E sim. nós estamos aqui nos expondo, vou até usar um pouco das suas palavras, porque eu te convidei muito motivada. Eu já tinha te convidado ano passado, mas aí a gente se desencontrou e aí eu te convidei de novo e graças a Deus você está aqui. Muito foi por causa da sua live com o Rodrigo Custódio, com a Elis Adão. Uhum, Gente, eu fiz um vídeo sobre essa live, fiz a propaganda desse vídeo, contei um pouquinho do que vocês falaram, coloquei o link, então assim, eu motivei essa semana as pessoas a assistirem, porque eu fui muito tocada pela história, como vocês explanaram ali como a gente acreditava, com a sinceridade do nosso coração. E, sobretudo, Maico, é muito importante a gente dizer: o último testemunho foi do irmão Ubirajara. Graça e paz, irmão. Sei que você vai assistir. E ele falou a mesma coisa que você. A nossa luta agora, eu trouxe um monte de gente para o Adventismo, dei curso bíblico e batizei. Comprava o grande conflito com muita dificuldade e doava para amigos, batizei um monte de gente da minha rua, e amigos de escola e tudo mais. Hoje, sou ex-adventista, como ex-adventista, nós também nos expomos. Agora sim, para falar que Jesus abriu os nossos olhos para o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não estamos nos expondo porque nós temos birra com o adventista, não, raiva então, a gente sempre coloca isso aqui. A nossa luta é porque você tem um encontro com Jesus fora das 4 paredes do Adventismo. Para que você não seja como eu e Maicon. Demoramos 4 décadas para enxergar que Jesus não precisa habitar em nós através da igreja adventista ou de luz menor nenhuma. Então, essa sim, sua introdução é tudo que eu iria te perguntar e te abordar, justamente, porque esse é o nosso intuito, né, meu irmão? De sim, com ajudar os certeza. nossos irmãos. É porque a experiência é tão boa quando você abre os olhos, cada um tem uma caminhada, uma experiência, né? Mas a minha, Lilian, literalmente, quando eu acordei dessa situação, literalmente é como se tivesse caído uma escama dos olhos. É, Fisicamente, é como se tivesse. Na hora que eu li um assunto. Porque assim, eu contei, já dei o meu testemunho lá no canal do Rodrigo, e eu contei que eu estava lendo um livro de um pastor aqui americano, né? pode contar para nós também, pode Sobre o contar. sábado, né? E chegou às minhas mãos um livro sobre o sábado. Eu nunca lembro o nome do livro, mas eu já pego aqui o sábado, a pessoa de Jesus Cristo é o nosso sábado, alguma coisa assim. E eu comecei a ler escondido da minha esposa. Então, assim, eu lia no Kindle, né, no iPad, à noite deitado na cama, e eu lia e eu abria a Bíblia no celular para conferir se aquilo estava na Bíblia. Eu ia ali, sabe, lendo e lendo, lendo, lendo. Quando eu cheguei a uma certa altura do livro, eu nem terminei o livro, parece assim que as escamas caíram dos olhos. Eu falei, gente, mas isso aqui sempre esteve aqui, como que eu nunca percebi isso? Mas por que eu Exatamente. nunca percebi isso? Porque, como você falou, nós estávamos dentro de um sistema, a gente vai falar sobre isso, como é que funciona isso, né? Em que as Sim. respostas vinham prontas para a gente.
Nós não fomos ensinados a pesquisar como os bereanos, conferir É, para ver se aquilo realmente era como está sendo pregado. Nós não, nós exatamente. aceitávamos as respostas prontas. Como é que é o estudo bíblico da Igreja Adventista? Eles te dão um guia de estudo com perguntas e respostas. As perguntas são as perguntas que eles querem que sejam feitas, porque são é óbvio, né? Tudo pronto. Não é um estudo aberto, é um estudo guiado, é um estudo direcionado. Então você não aprende a pensar fora daquilo, né? A questionar. Exatamente. Não. E quando a gente tinha dúvida, o que a gente fazia? Pelo menos eu era assim. Eu me deparava com um negócio que eu achava meio difícil, que eu não entendia. Ah, deixa eu ver o que o Leandro Quadros fala sobre isso. Deixa eu ver o que o Rodrigo Silva fala sobre isso. Ou o que o Michel Exatamente. Borges fala, o que o fulano fala. Eu era assim, eu era desses. Ah, não, Ou então tá conferir certo. os livros da Ellen White, o que era pior. Ou, Conferir o exato. que Ellen White falou. Ou Google, o que Ellen White fala sobre tal coisa, né? Enfim, era assim que funcionava. E E a desse gente jeito que não, ele quer. e quem vive em religiões, né, como o Adventismo, não é realmente estimulado a estudar por si só, né? Exatamente. Então, o convite, Lina, que eu acho que a gente poderia fazer para as pessoas quando eu era adventista, eu achava que eu tinha todas as respostas, todas. Que o adventismo ele tem todas as respostas, certo? Não tem dúvidas. Para tudo eles têm resposta. E o que não Sim, tiver na Bíblia está no Espírito de Profecia e é lei e acabou, é né? isso aí. Uhum. Quando eu fui liberto, eu me permiti ter dúvidas sinceras. Então hoje eu Uhum. tenho mais dúvidas do que certezas, mas dúvidas boas, dúvidas entre aspas. Sobre aquilo que é essencial, não tenho dúvidas. O que é Sim, essencial para a salvação? é Jesus. Creio em Jesus, é Jesus, né? Agora, tem coisas que não são essenciais e que eu não sei se foi assim, se foi assado, se é assim, se não é, não sei e também não é importante para a minha salvação. Mas eu estou aberto a aprender. O que aquele segmento de pensamento pensa sobre isso? Ah, pensa sobre isso. O que esse autor pensa sobre isso? Pensa assim, assim, assim. Eu me permito ter dúvidas sinceras. E hoje, Lina, Amém. eu aprendi a fazer separação, que é um método que eu quero propor aí para o pessoal que assistir esse vídeo, né, do canal, que é o seguinte: quando você se deparar com uma situação difícil de entender, ou sei lá, o que faz parte do seu dia a dia, da sua crença, faça a seguinte pergunta para si mesmo: isso é da religião ou isso é do evangelho? Boa. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre decreto dominical. Eu já faço essa pergunta. O que você acha? Vou fazer olhando para a câmera. Você acha que decreto dominical é do evangelho ou é da religião? Né? Boa Ah, não resposta. pode, sei lá, pastor não pode usar barba. Tem algumas igrejas que não podem. Ótimo. Será que isso é da religião ou será que isso é do evangelho? Estou dando exemplos, né? Ah, não pode cortar o cabelo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então Uhum. eu aprendi a fazer essas perguntas, porque religião e evangelho são coisas diferentes. Exatamente. E o evangelho de Cristo, geralmente, ele passa por cima da religião. Ele bate de frente com a religião, Exatamente, Michael. E com é os tão interesses simples da depois que a religião. gente é tão complicado antes de a gente ler e entender, mas depois que a gente lê e entende, a gente fala: "Nossa, como é simples e eu complicava", não é verdade? Exatamente. Então, o Esse é o exercício que eu quero desafio. propor hoje é esse. Sempre que você se deparar com uma situação, pergunta: espera lá, isso é da religião ou isso é do evangelho? E lembra, religião e evangelho são coisas diferentes. O que é evangelho? É aquilo que Cristo trouxe. É. Cristo se revelou. Ele é o ponto Aham. alto, ele é o ápice, ele é a realidade, né, de tudo que foi prefigurado antes daquilo, né, no Antigo Testamento. Ele é a Então, certeza da nossa salvação, né? e a É a certeza certeza, que a gente nunca teve no Adventista, por nenhum dia. exatamente. Então, a gente pode, se quiser conduzir, mas a gente pode entrar nesse assunto do decreto dominical. Por quê? Você estava falando da Elise, daquela live que a gente fez com o Rodrigo. A gente Sim, debateu naquela live os efeitos que esse tipo de crença produz na vida do crente ali, do fiel, da pessoa que participa daquilo. sim. E especialmente o decreto dominical é algo que provoca muito medo, muito É, pânico, muito temor. Eu vou falar da minha experiência, tá? é. Eu nunca considerei morar no mato. Eu tinha isso na minha cabeça,
Eu sabia que Ellen White dizia que num determinado momento, quando saísse o decreto tal, você tinha que fugir para o campo, e depois, quando saísse o decreto de morte, você tinha que ir para um lugar mais longe ainda para se esconder, Subir mais. Uhum. mais, fugir. Isso eu sabia. Mas uma coisa que me marcava muito, e que me marcou muito nessa época, é que, enquanto eu era solteiro, eu morava com a minha mãe desde pequeno, né? Morando com a minha mãe. Minha mãe dizia, eu ouvia minha mãe dizer assim: olha, eu tenho muito medo da perseguição. Por quê, Lilian? Porque minha mãe teve 3 filhos, a minha irmã mais velha, eu e minha irmã mais nova. A minha irmã mais velha, ela nasceu com deficiência excepcional, minha mãe teve rubéola durante a gravidez, então ela tinha assim, uma série de problemas de saúde. Era cega de um olho, era surda, não falava, não se alimentava direito, não usou fralda até os 12 anos de idade, tinha, enfim, uma série de dificuldades, era muito difícil mesmo. E era assim, uma pessoa agressiva, difícil de lidar. E minha mãe falava: o que eu vou fazer com a Valéria? Como é que eu vou fugir, gente, para o campo com a Valéria? Vocês vão ter que fugir, eu vou ter que ficar para trás, eu não vou conseguir chegar. Ou eu vou orar para Deus me levar antes da perseguição. Ela falava isso também. Então eu tenho Maico, você está lembrança. falando uma realidade minha também. Eu tenho Continua. lembrança. Essa foi a minha experiência. Então eu ficava pensando: meu Deus, realmente, a gente não tem um carro, a gente era pobre nessa época que essas coisas vinham na minha cabeça, não tinha para onde fugir, não tinha um cachorro para puxar pelo rabo, né? Então, como é que a gente ia fugir? Como é que ia fugir com a minha irmã? E a minha irmã viveu 40 anos. 40 É, anos. Ela faleceu com 40 anos, em 2012. Então, assim, sim. minha mãe viveu esse tempo todo sofrendo e com medo da perseguição e não poder fugir com a Valéria, porque era difícil, não tinha nem como levar ela no médico, quem dirá fugir para os Para o montes. mar, Então, essa foi subir para a montanha. a minha experiência. Então, assim, isso traumatiza, isso é traumático. A minha mãe até hoje tem esse tipo de preocupação. E eu Sim. cresci com esse tipo de trauma. Eu sei que você teve uma experiência até mais profunda nesse sentido, né? A gente já foi morar no interior 2 vezes, né? E a segunda vez agora, graças a Deus, 2011, já fomos libertos, descobrimos a graça maravilhosa de Jesus. E eu fiquei com aquele questionamento, meu Deus, onde que estava essa Bíblia? Que ela estava sempre aqui, eu lia e não enxergava. Tem um texto de 2 Coríntios 3 que fala assim, eles leem até hoje a lei de Moisés e eles não entendem, eles estão como que com uma película nos olhos. Sim, com Eles véu, não né? um véu. E é isso, Michael. Eu já contei aqui em outros vídeos, vou falar rapidinho. Os primeiros 7 anos de casado meu e do Elton, eu contei lá no Parque Poçamos, foi ele pedindo para morrer, que ele não queria passar pela perseguição, nem a mata, essa questão de subir montanha, que ele tem pânico de algum bicho, alguma coisa assim. E eu pedindo para não morrer, para mim conseguir catar minhas 2 crianças e subir morro acima. E subir a montanha. E, de acordo com Ellen White, vai cair até maná do céu para os adventistas em cima da montanha. Deus vai alimentar só a gente lá. Eu cresci ouvindo isso e me preparando para isso. Quando minhas 2 filhas nasceram, eu fiquei abilolada, eu só pensava no decreto. É um círculo, Maico, a gente estuda a lição da escola sabatina, ali está cheio de coisas que te deixam morrendo de terror. Você tem que estudar sete, porque você é professor, você é aluno. Aí você chega sexta-feira à noite, você tem que limpar a casa toda. O terror do pôr do sol, você tem que abastecer o seu carro, você tem que comprar alimento, fazer a sua comida, deixar a casa limpa, dar banho nas crianças e faz o pôr do sol e recebe o sábado. O outro sábado chega e você nem viu. O ciclo é tão repetitivo que você nem sequer se dá o direito de questionar. Gente, essa loucura que eu estou vivendo, essa Matrix toda, você chegou a falar a palavra Matrix lá na live, eu Sim, achei muito interessante. Eu via todo mundo ao meu redor sem essa correria, sem esse pânico de ir para o mato. Por que, que eles eram felizes? E eu com tanto terror. E aí fomos libertos para honra e glória do Senhor. Esse medo acabou. E imagino você, 40 anos, como a sua mãe, passou sim. esse terrorismo, falando: meu Deus, como eu vou subir as montanhas, fugir com a minha filha. Isso me Eu marcou pedi para muito. morrer, é uma coisa que acontece muito, muitas pessoas relatam suas histórias aqui no WhatsApp do canal, e os terrores são os mesmos, irmão. Então, Sim, quando a gente conta o testemunho, muitos se identificam com a nossa história, porque tem gente que já está lá na roça e vai ouvir esse vídeo. Tem gente sim. que já comprou chácara, né? O Uhum. Michael, ele conheceu pessoas da minha família, ele já viu, né? Talvez já ouviu cantar, gente da minha família, algumas igrejas É, adventistas pelo Brasil. é.
Então, assim, nós somos da velha guarda, né? Eu tenho parentes hoje morando no meio do mato, em cima da montanha mesmo, literalmente, só aguardando o decreto. Então, Maicon, essa é a nossa realidade. Não adianta as pessoas chegarem aqui e falar, vocês estão inventando, vocês nunca foram adventista, não. Eu sou adventista, mas nem leio Ellen White. É, Isso não é ser adventista, isso é um adventismo Nutella. Nós somos raiz. Estamos aqui para dizer que exatamente. só Jesus salva. E continua, meu querido. A gente costuma dizer, né, quando eu converso com o Rodrigo, custódio, né, para que possamos, né, a pessoa fala, eu sou adventista, mas eu não leio Ellen White, não creio em Ellen White, mas você é adventista, então você mora na casinha que ela construiu, você é inquilino dela. Paga aluguel. Você paga aluguel para ela, você patrocina o ministério dela. Independente se você lê ou não, se você acredita ou não, você é inquilino dela. Então, assim, vamos começar a separar as coisas, né? Essa coisa de decreto dominical. Lembra da perguntinha que eu propus no início? Isso é da religião ou isso é do evangelho? Será que tem decreto dominical no evangelho de Cristo? A resposta é não, não existe. Não existe decreto dominical no evangelho de Cristo. Aliás, não existe decreto dominical na Bíblia. Eu desafio você a deixar no comentário aqui desse vídeo um verso da Bíblia em que fala do decreto dominical. Eu falei um negócio aqui e lembrei de uma coisa da minha infância. Olha só que coisa louca. Quando eu devia ter, acho que uns 9, 10 anos, eu me lembro de estar na igreja, eu ia sozinho na igreja, porque às vezes minha mãe ficava cuidando da minha irmã, né, essa que eu comentei, então eu ia sozinho. E o pastor um dia fez um desafio, ele disse, olha, quem encontrar na Bíblia que o sábado foi mudado para o domingo, ou que domingo é o dia de guarda, vai ganhar o meu carro, eu dou o meu carro. E eu fiquei empolgadíssimo. Cheguei em casa contando para minha mãe, mãe, vamos procurar na Bíblia, porque a gente pode ganhar o carro do pastor, numa variante. Um Já andei Volkswagen muito. variante. É. E eu empolgadíssimo. Minha mãe falou, que você é bobo, menino, não tem domingo, não. Isso não tem na Bíblia, é o sábado que é o dia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa coisa de decreto dominical, né, conforme a gente comentou antes de começar o vídeo, o decreto dominical em si ele não é uma doutrina adventista, ele não está no rol de doutrinas adventistas. Porém, o decreto dominical ele é um desdobramento de uma doutrina adventista, que é uma doutrina basilar do adventismo, é a base do adventismo, que é a doutrina do sábado, né? Então, o decreto dominical é um desdobramento da doutrina do sábado. E não tem nada de bíblico nessa doutrina. Essa doutrina ela foi desenvolvida a partir da cabeça criativa dos pioneiros da igreja, especialmente da Ellen White, né? Exatamente. Exatamente. Que é Então selo foi. de Deus, né? Não Hã? está na Bíblia que o sábado é selo de Deus em nenhum lugar da Bíblia. Não. Então a gente vai tentar desmistificar isso, gente. Da onde que saiu o decreto dominical se ele não está na Bíblia? Né? Então, é da religião ou é do evangelho? Né? Parte da crença de que o sábado é o dia do Senhor, é o dia que Deus abençoou e santificou, e que deve ser guardado como estatuto perpétuo até o final dos tempos, e que será guardado, inclusive, na eternidade. O adventista crê isso. Eu sabia defender a doutrina do sábado, Lili, assim, de cor e salteado. Não tinha essa comigo, não. Eu começava ali em Gênesis, né? Aham. Começava ali em Gênesis, né? Deus terminou a criação, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Aí eu perguntava para a pessoa que eu estava estudando a Bíblia, eu falei, você já viu Deus abençoar, santificar e depois desabençoar e desantificar? A pessoa para, É. não, então não tem. Aí eu ia Deus lá se cansa. para... Hã? E Deus se cansa? Por isso que ele abençoou, né? E descansou, porque Deus se cansa, eu Aí falava. depois eu ia lá para Êxodo 20, 10 mandamentos, Êxodo 20, né? Aí depois eu ia lá para Êxodo 31, 18, onde diz que Deus escreveu com o próprio dedo a tábua das leis, né? Eu dizia, olha, os 10 mandamentos é a única parte que Deus escreveu com o próprio dedo dele, em pedra. Significa que isso é eterno. Perfeito. Então, matou. Por aí a É. pessoa já não tem muito para onde ir, né? Mas por quê? Porque a gente recebe aquele modelo quadradinho de estudo. Você vai seguir naquela sequência e você vai chegar naquele resultado. E E são textos sem contextos, né, ô Maicon? A gente se exatamente. gaba de ser o povo bom da Bíblia, o adventista ele se gaba, ele fala assim, nós O somos o adventista povo era o da povo da Bíblia. Bíblia, que ganhava os concursos bíblicos, né, do Pois é. passado.
Mas aí eu Era um comecei a texto. estudar. Uhum. E era um texto sem contexto. Justamente o que a gente julgava as outras igrejas era o adventista que fazia. Eu descobri que eu não sabia estudar a Bíblia, que eu não sabia ler a Bíblia. E eu não sabia ler, Lilian, por coisas básicas. Uma coisa básica de uma leitura é você ler o contexto, É né? isso. O adventista usa Uhum. muito isso. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Mas é o que Exatamente. eles fazem por regra, né? Então, assim, Exatamente. para desconstruir essa coisa do decreto, porque não tem, gente. Eu falei para a Lília, seria assim, bater palma para louco dançar, né? Se a gente começasse a debater decreto dominical, se tem, se não tem, de Constantino que mudou o sábado para o domingo, não sei o que, essas coisas todas, a gente vai só perder tempo, porque a gente não vai atacar o X da questão. O X da questão é o fato do adventista considerar o sábado como ponto de salvação. Isso. Né? Se você foi adventista, ou se você é adventista, você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Sábado, sim, é ponto de salvação. Como chama? Aquele pastor do Bíblia Fácil lá, ele falou uma vez que o dízimo Arilton. é sim. Hã? Sim, Arilton, quesito de salvação. Arilton de Oliveira. Arilton de Oliveira. Eu fui amiga dele, desbravadora. É mesmo? Olha É na só. infância. Ele dizia assim, não, o dízimo sim é ponto de salvação. E a gente Sim. aprende no Evangelho que o ponto de salvação é o quê? Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Não é? Não é Tão isso? simples hoje, né? São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê Crer, não não pereça, mas pereça. tenha vida eterna. Todo é todo. Todo Todo aquele que aquele que nele nele crê. crê. Simples assim. Exatamente. Quando o carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silvano, acho que era Paulo e Silvano, que teve um terremoto, destruiu lá a Paulo prisão, e e Silas. Paulo e Paulo e Silas. Silas, Paulo e Silas. Uhum. E o carcereiro ficou com medo de deles fugirem, ele ia se matar, né? Ele falou, não faça Uhum. isso, a gente está aqui, né? Ele falou, Senhor, o que eu faço para ter essa salvação, né? Ele falou, crê no Senhor Jesus, você e sua casa, vocês serão salvos, Lindo. Isso né? é o evangelho. Isso é evangelho. Isso é do evangelho. Então, ponto É de isso. salvação no evangelho é crer. Crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Glória a Deus. Mas vamos entender por que o adventista acha, qual que é a base bíblica? A base bíblica é Gênesis, né? E depois que as escamas caíram, Lília, eu aprendi a fazer uma análise, eu não quero falar difícil, né, que é uma análise hermenêutica, mas basicamente é a análise de contexto. Uhum. Quem escreveu aquilo? Para quem que ele escreveu? Quem era o Né? público-alvo daquilo, em que contexto ele escreveu, quando, entendeu? É fazer uma análise sem entender o contexto daquilo. O Adventista diz que o sábado está lá no Gênesis, e no Gênesis não tem o sábado. Não tem Pois é. primeiro que não tem a palavra sábado no Gênesis, né? É o Primeiro ponto. sétimo dia só. É. Então, Uhum. assim, não consigo entrar em todos os textos, você vai ter que entrar lá e ler e se certificar, seja um bereano, veja que se o que eu estou falando faz sentido. Mas a Bíblia Confirmo. relata que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Ele abençoou e santificou o dia sétimo. Todos os outros dias, Lilian, olha que interessante, eu nunca tinha parado para reparar isso, para fazer essa análise. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Até o sexto dia. No sétimo dia, a Bíblia não fala houve tarde e manhã, o sétimo dia. Você É já parou mesmo. para pensar sobre isso? Não. Então, tem autores que consideram o seguinte: será que Jesus estava abençoando um dia ou ele estava abençoando toda a criação dali para frente? Porque Boa não houve questão. tarde e manhã, o sétimo dia. E aí começou o oitavo dia, eles começaram a contar novamente. A É Bíblia não fala verdade. sobre isso. Ah, não, o sétimo dia, inclusive Adão guardou o sábado. Será que Adão guardou o sábado? Se ele foi criado no sexto dia, o sétimo dia era o primeiro dia da vida dele, da Era. existência dele, né? Não era o sétimo dia, né? Era o primeiro dia. Então são coisas assim que você não para questionar. Outra coisa, esse texto de Gênesis, ele é um texto
descritivo, ele descreve, ele relata o que aconteceu, ou é um texto normativo, ele estabelece uma norma para ser seguida? Estabelecendo norma. O que você acha? Existe E ali, assim, ó, Deus abençoe e santificou o dia de sábado e disse, façam o mesmo daqui para frente. não, Tem isso? não tem isso. Ou simplesmente foi um relato do que aconteceu? Da criação. Foi o relato da Exato. criação. Então, sempre que você lê um texto, faça essa pergunta. Esse texto que eu estou lendo, ele é normativo ou ele é descritivo? Ele descreve ou ele estabelece uma norma? Vou dar um exemplo. Êxodo 20, eu acho que é a partir do versículo 4, né? O sábado, não, Não, o sábado é o 7, quarto. não sei se é o 4 ou o 7, enfim. Sábado é o quarto, e que Ellen White viu que tinha uma auréola de E, ouro mas nos ali, seus não, eu sei que é o quarto mandamento, eu digo, eu não sei, eu não lembro qual versículo começa, mas sim. Deus diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso é um texto descritivo ou é normativo? Esse é normativo, porque Deus está dizendo, lembra-te, você não vai trabalhar, nem tu, nem teu servo, nem o forasteiro, a sua porta para dentro. Então, ali sim é um texto normativo. Ali é uma norma, ali foi estabelecida uma norma. Aí o Adventista fala, tá vendo? Ali foi uma norma. Beleza, ali foi uma norma. Mas aí a pergunta é, quem é que falou e para quem ele falou? Né? Se É você lê Êxodo 20, versículo 1, começa como? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, tarararará, e começa, não terás outros deuses diante de mim. Aí a gente faz perguntas ao texto, espera aí, ele está falando para toda a humanidade ou ele está falando para aquele povo que ele tirou do Egito, da casa da servidão? É isso. Você teve no deserto, você foi escrava no deserto, Lilian? O Elton foi? Não. Não, não vamos lá, não. A gente é Nem escravo somos de do Israel. trabalho aqui nesse mundo CLT, das coisas da vida. Mas no É deserto a gente verdade. foi escravo. Então Deus estava Não. falando para aquele povo. Para quem é aquele texto? Para aquele povo. Então ali Deus estabeleceu uma norma. Outro ponto interessante, eu estou só explorando para você pensar, você que assistiu esse vídeo, pensar sobre isso e analisar. Eu não sei se você sabe, mas o sábado, ou o sétimo dia, ou seja lá como for, o dia de descanso, ele não foi mencionado mais do Gênesis até Êxodo 16. Do Gênesis 3 até Êxodo 16, Lilian, talvez exista, talvez, tá? Um período aí de pelo menos 2.000 anos da criação até a era de Moisés, talvez, porque a gente não sabe quando o mundo foi criado dali para trás. Mas digamos que, que seja 2.000 anos. Nesse período de 2.000 anos, não existe um relato sequer de que alguém tenha guardado o sábado. Nenhum descendente de Adão e Eva, Noé, seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó. Ninguém guardou o sábado. Não existe. Então eu faço esse desafio para você. Procura na sua Bíblia onde é que diz que Adão, que Eva, ou qualquer um dos seus descendentes, até o Êxodo 16, eles guardaram o sábado. Por que Êxodo 16? Porque é ali que o sábado aparece pela primeira vez. Sábado, a palavra sábado aparece ali pela primeira vez, que foi naquele episódio do maná, que Deus deu o maná e que Deus mandava sair todo dia, colher a quantidade para o dia. E na sexta-feira era para fazer o quê? Colher Pegar em dobro, né? para guardar para outro dia, porque você não ia fazer, porque sábado era o dia do descanso e tal. Foi ali que Deus apresentou isso. Então existe um silêncio sobre sábado, do Gênesis capítulo 3 até Êxodo 16. Ou seja, aí a gente tem um gap, um período de tempo de pelo menos 2.000 anos. E não existe nenhum indício, em lugar nenhum. Eu dou um Fusca, eu dou a variante do meu pastor lá. Para quem achar, entendeu? Procurem. Procurem. Não acreditem no que eu estou falando, por favor. Vão atrás e pesquise. Confere isso que eu estou dizendo. Tá bom? Então, assim, são muitos motivos para a gente entender que, primeiro, o sábado não foi estabelecido no Éden, ali não é. Ali Deus abençoou o dia sétimo, provavelmente o dia da criação, porque não houve tarde de manhã o sétimo dia, né? Deus provavelmente. Porque se Deus tivesse dito assim, Lília, pensa comigo, Deus abençoou e santificou o sétimo dia, e houve tarde de manhã o sétimo dia, o que você ia entender?
Que houve, Não né? tinha literal, que houve Não tarde de manhã e acabou. A gente não estaria nem debatendo isso aqui. De como que os... foram todos os outros. Exatamente, como foram todos os outros. Mas isso, lógico, isso cabe discussão, tá? Lembra que eu falei no Uhum. começo que hoje eu tenho dúvidas sinceras, eu me permito ter dúvidas? Isso não quer dizer que isso seja verdade, mas isso é uma forma de interpretar isso, tá bom? O mais Tá. importante de tudo é que Deus não deu nenhuma ordem ali. Ali foi simplesmente uma narração, lembrando que foi Moisés, né? A escritura, o relato de Gênesis é atribuído a Moisés, que através de inspiração ele escreveu isso lá quantos mil anos depois. Ele não foi testemunha, Exato. ele não estava presente ali, ele relatou Não estava o na que o criação. Espírito disse para ele, entendeu? Da forma como ele entendia, Uhum. da forma como foi revelado para ele. Né? Então, o escritor da criação, do Gênesis, ele não estava presente. Então, são Exatamente. essas coisas que eu estou jogando assim para a pessoa pensar, para ela falar, pois é, eu não tinha pensado nisso realmente, faz sentido. Então, Não não existe. demora 40 anos para pensar, né, Mai? Porque a gente Não, demorou não faça 40 igual eu fiz. para Eu tô, questionar. por favor, gente, não faça o que eu fiz. Eu nunca tive essa leitura crítica. Por quê? Porque a igreja da qual eu participava tinha todas as respostas prontas. Eu não precisava pensar. A A gente escola tinha os sabatina, textos decorados. exatamente, a lição da escola sabatina é o quê? É um guia pronto para eu não precisar pensar. Eu leio, a resposta já está ali. Às vezes, antigamente as lições vinham até com resposta. A lição do professor, não sei se você A do lembra disso. professor. A do professor vinha com todas as respostas. Só dar Exatamente. uma decorada ali. E eu comprava do Uhum. professor, que atrás vem o guia da Ellen White, comentário da Ellen White. Nunca um comentário de um teólogo, de um outro pastor, nunca, sempre espírito de profecia, né? A luz menor. Exatamente, a luz menor. Então, assim, eu fiz essa introdução para demonstrar que o sábado não é uma verdade tão absoluta assim, né? Existe realmente a norma do sábado no Êxodo 20, isso é Sim. inquestionável, realmente, e que Deus deu aquele mandamento para quem? Para aquele povo que ele tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Para aquele povo, Exato. e Deus disse assim: esse vai ser um estatuto perpétuo. Aí as pessoas dizem assim: tá vendo? Ó, tá escrito na Bíblia que é perpétuo. É Eu para até, ele com ele. é, eu Mas até, é para Deus com eles. exatamente, eu até separei aqui. Não vamos ler, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, Lilian, porque é muita coisa, senão essa live vai ficar muito grande. Realmente, em Êxodo 31, 16 e 17, Deus fala que o sábado foi estabelecido como pacto perpétuo. Sim. Né? A Adventista pode falar, tá vendo? Ó? Só que Deus também disse que a circuncisão era um pacto perpétuo. Está lá em E Gênesis 17, 13. E aí? agora? A gente Todos os circuncida adventistas hoje? passaram? É. Aí Deus fala que as ofertas e os sacrifícios também seriam um estatuto perpétuo. Está lá em Levítico 6, 18 e 22. Temos que sacrificar até hoje, então? Entendeu? O sacerdócio levítico também foi dito que era um sacerdócio perpétuo. Está lá em Números 25, 13. Né? Sim. A festa dos pães asmos, Êxodo 12, 17. Também foi dito que era um estatuto perpétuo. É certo. Então, assim, esse argumento de que o sábado é um estatuto perpétuo, ele cai por terra quando eu olho aqui que, para os judeus, circuncisão também era, as ofertas também eram, o sacerdócio levítico também era, as festas dos pães asmos também eram. E a gente começa a entender, né, a teologia das alianças, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida também, isso também foi, assim, disruptivo para mim, né? Uhum. Que na nova aliança, que na antiga aliança realmente era um estatuto perpétuo, mas era perpétuo enquanto durasse aquela aliança. E Sim. aquela aliança foi renovada mediante cumprimento de profecia. Se você abrir a Bíblia lá em Jeremias 31, 31, eis que vem o dia em que farei um novo pacto, escreverei a minha lei nos corações de vocês. Ações. Exatamente. Quando Jesus, por ocasião da última ceia, né? Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ele fazendo uma referência lá à profecia de Jeremias. Então, quando a gente Sim. começa a entender a teologia das alianças, a gente entende que aquilo era perpétuo enquanto durasse aquela aliança. E aquela aliança, Exato. tudo aquilo que ela apontava, que ela prefigurava, se cumpriu em Cristo. Amém. É isso. Amém? Então, assim, para desmistificar essa coisa de que o sábado é perpétuo,
Se o sábado for perpétuo, a circuncisão também é. Eu pergunto, você se circuncida? E aí? Provavelmente Ô, não. Mike, eu também nunca ouvi falar sobre as alianças dentro da Aham. igreja adventista. E outra coisa, eu nunca ouvi falar dos 613 mandamentos de Moisés, E isso é outra das coisa que eu tenho leis. entendido. Por quê? Porque lá a gente fala assim, ó, aqui a gente é adventista, nós cremos nos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos aqui, ó, foram escritos na pedra pelo próprio dedo de Deus, Deus. Deus, E eu exatamente. nunca ouvi falar dos 613. E os 613 constam todos os mandamentos que os judeus que não creem que Jesus já veio a essa terra continuam seguindo os 613. E Sim. ainda muito mais outros mandamentos levíticos. E eles se circundam, fazem a circuncisão, eles continuam guardando todas as festas que você mencionou, eles têm que obedecer às leis de apedrejamento, de castigos, de coisas que a lei traz para eles. Eles ainda, esses dias eu vi um vídeo de uma menina judia, e eles têm uma casa toda adaptada para guardar o sábado, de forma que até o elevador dela já fica programado para descer sem ela ter que apertar. Todas as regras, as Você sabe que comidas, os judeus ortodoxos aqui de Nova York, aqui de Miami, fazem isso. No dia de sábado, o elevador para em todos os andares para não precisar apertar os para botões. não precisar apertar. E o adventista, não estou falando do adventista pessoa, estou falando de mim, gente, estou falando de mim mesmo, da minha experiência. Eu nunca pensei que eu estava sendo metida a ser judia, porque eu só falava que guardava sábado porque eu achava que os 10 mandamentos são os mandamentos de Deus. De forma que de Gênesis até Apocalipse, Maicon, toda vez que aparece a palavra mandamento, eu, adventista, falava, viu? 10 Aí, ó, mandamentos. Exatamente. criou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Então, eu sou esse povo aí que o dragão vai se irar, porque eu guardo os mandamentos. Em Apocalipse, toda vez que fala na Bíblia, lei ou mandamento, o adventista acha que é o decálogo. 10 E não mandamentos. é. Como é difícil entender isso. E a gente entende, é tão simples. É porque a gente não é exposto a gente não é exposto à informação, a gente é privado de informação. Por exemplo, essa questão da lei dos 613 mandamentos. A gente precisa entender que a Bíblia do Antigo Testamento, ela chegou até nós graças ao povo hebreu, graças aos judeus. Eles foram os guardiões da Tanar, que eles chamam, né, que é a Bíblia antiga, o Velho Testamento. Então, se nós temos essa Bíblia, é porque eles foram os guardiões disso. Pois é. Esse é o primeiro ponto. E para eles, a lei não se resume a 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Exatamente. Eu, enquanto adventista, eu jamais imaginava que os 10 mandamentos faziam parte daqueles 603, ou poderia ser até um resumo dos 613. Uma vez eu assisti uma live com um rabino judeu. Rabino judeu é redundante, porque rabino tem que ser judeu, né? Um rabino, e ele falando que os 10 mandamentos para eles não era a parte mais importante da Taná, dos 10, do livro das leis, do Pentateuco. Não era. Ele falou, eu sei que o cristianismo dá muita importância para os 10 mandamentos, mas para nós eles são só mais alguns mandamentos dentro de todos os outros. Tanto é que não fica em local de destaque em lugar nenhum dentro da sinagoga judaica, porque não tem esse peso que tem para o adventista, por exemplo. Né? Eu assisti também um vídeo assim, eu posso colocar aqui o link na descrição. Um judeu dando a explicação de como é a pessoa querer falar que está guardando a lei de Moisés e não cumprir tudo. Até Exato. maldição essa pessoa tem, porque ela está cumprindo tudo errado, e não foi assim que Deus quer dela. O Exato. judeu explicando para a gente, olha, ele é tão radical que eu falei, gente, que vergonha. Como eu falava que eu guardava a lei de Moisés? Como eu falava que eu guardava os mandamentos? Sim. Não tinha noção. E para guardar o sábado, no ponto de vista do judeu, você tem que se tornar judeu, você tem que se converter ao judaísmo. Porque senão você faz isso de forma indigna. Isso. Né? Você faz isso de forma indigna. Mas olha só, por que a gente critica? Outro dia eu vi um argumento de um conhecido meu na internet, ele disse assim, isso ele copiou de um pastor aí, da adventista, que eu vi também na internet. Ele falou, qual é o mal de eu guardar o sábado?
Porque se o sábado não for o dia para guardar, o dia certo que Deus mandou guardar, pelo menos eu descansei, eu tive saúde mental, eu convivi com a família, não é uma coisa ruim. Agora, se o sábado é o dia do Senhor e eu não guardar, eu estou ferrado, eu estou perdido, porque eu desobedeci a Deus. Olha que argumento inteligente, né? Ou seja, você vai Aham. guardar o sábado pelo sim, pelo não, ou seja, pelo medo. Pelo medo, né? Vai que, vai Vai que. ter. E por que nós Então, estamos discutindo isso hoje aqui? Porque o problema não está em guardar o sábado em si. Não existe problema nenhum em se guardar o sábado, e a gente vai demonstrar daqui a pouco. Muito pelo contrário. O problema do Adventismo foi o peso que o Adventismo deu ao sábado. Porque a dona Helena White, ela disse que ela teve uma visão, acho que isso está lá em Primeiros Escritos, em que ela viu o santuário celestial, ela viu a Arca da Aliança, dentro da Arca a Tábua dos Mandamentos, e na aham, Tábua dos Mandamentos tinha um mandamento que brilhava mais do que os outros. Qual era? sim. Era o quarto O sobre o quarto mandamento, sábado. sábado. Ela viu. Ela viu lá no santuário celestial. E baseado nisso, ela entendeu que o sábado era o mais importante dos mandamentos. Agora pensa um pouquinho, gente, coloca o cérebro para funcionar. O sábado é mais importante do que não matar a outra pessoa? Você acha mesmo que você trabalhar no sábado é mais ofensivo a Deus do que você assassinar alguém? Ou do que você trair o seu marido, a sua esposa, adulterar? Ou do que você roubar? Ou do que você proferir falso testemunho contra uma pessoa e prejudicar a vida dessa pessoa? Contra você cobiçar a vida da outra pessoa? Contra, mais importante do que você adorar outros deuses além do Deus verdadeiro? Pois Tomar é, o nome de Deus em vão? Pensa um pouquinho, faz sentido isso? pois Ah, é. não, porque o sábado é um mandamento moral. É mesmo? Tá bem, O historiando outro White. argumento, né, que o sábado é um mandamento moral. É. Eu diria que, do ponto de vista adventista, o sábado é um mandamento imoral. Sabe por quê? Se você ler esse livro que eu li, do pastor Clinton Baldwin, ele faz um argumento interessante. Ele diz o Uhum. seguinte: o sábado é o único mandamento que, para você guardar fielmente, você precisa que várias outras pessoas quebrem. É, Ou seja, para para eu você poder guardar. guardar o sábado, vários outros, muitos outros precisam quebrar, porque senão ele não funciona. Por quê, Eline? Olha só, a gente está fazendo essa live hoje é uma sexta-feira. O sol já Sim, deve ter entrado aí, já foi embora o sol. já foi embora. Aqui eu estou vendo aqui no vídeo na janela, ainda está claro. Mas digamos que hoje é sábado. Nós estamos fazendo uma live aqui falando de Deus, ou eu vou na igreja. Para que essa live aconteça, tem muita gente trabalhando por trás disso. Você já parou para pensar? Sim, o provedor da Tem energia internet, elétrica na sua casa, temos água, temos provedor de luz, temos. internet, a água. Para que uma igreja funcione com segurança no sábado, o esgoto funciona, segurança pública funciona. Eu me lembro de uma época, um tempo atrás, você vai saber mais do que eu, em que a polícia, acho que a polícia militar aí do Estado do Espírito Santo entrou em greve. E Sim, o a pessoal fez greve uma foi ruaça, virou assim um negócio horroroso. Eu vi em Vitória, o pessoal saqueava as lojas e aconteceu isso aí, né? Não faz muito tempo aí, por conta da alguns greve anos da atrás. polícia. Por quê? Uhum. Porque faltou segurança. Por que isso não acontece todos os dias? Por que isso não acontece no sábado? Porque enquanto você está reunido na sua igreja, o sistema de segurança, os policiais, polícia civil, militar, federal, o exército, todos eles estão trabalhando para garantir a segurança e a sua paz. Para você cultuar no sábado. Exatamente. Se você vai no banheiro da sua igreja no sábado e dá descarga, é porque alguém lá na empresa de saneamento está trabalhando para manter esse sistema funcionando. Se você chegou de ônibus, você foi É o de que eu ia dizer. né? Eu ia Exatamente. no ônibus pagando passagem, mas era para obra. E eu Exatamente. pagava passagem achando que o trocador ímpio, pecador e perdido estava ali cobrando a minha passagem, e o motorista também, outro perdido, estava cobrando sábado para Exatamente. me levar para a igreja, para me ser salva na igreja verdadeira. Exatamente. E ele se perdesse. Pior é aquela pessoa que, por exemplo, trabalha na área da saúde e no dia de sábado troca o plantão com outro para ir na Fiz igreja. muito isso. Ou seja, coloca alguém para pecar
no lugar dela, você pode pecar no meu lugar, mas eu não. Então, assim, Fiz gente, muito isso é tão infantil, isso é tão primário. É só se vergonhoso. colocar o miolo para funcionar um pouquinho. Você vai entender que isso não faz, assim, não tem nada de moral nisso. Aliás, é muito imoral você imaginar que você é melhor do que os outros porque você vai à igreja no sábado, sendo que centenas de milhares de pessoas têm que trabalhar para você poder fazer isso em segurança. Ótima colocação, Michael. Né? Acho que é Como tão. é bom enxergar por esse âmbito agora, com esse olhar agora. Muito bem colocado. Mas da onde vem esse medo? Como Dona Helena White viu e disse que era o mandamento mais brilhante, e ela determinou que o sábado era o selo de Deus. E que nos Sim. últimos tempos, o que haveria? Haveria perseguição, que é isso que nós estamos falando inicialmente, e que o fiel da balança, o mundo seria separado em duas partes, entre os que guardam o sábado e entre os que não guardam o sábado. Né, o sábado, Isso. o selo de Deus, e Deus vai olhar para aquela multidão e dizer, bom, está número 7 na testa da Lília, ela está salva. Está número 8, ou número 1, né, primeiro dia da semana, na cara do fulano, ele está perdido. Perdido. E que a coisa seria dividida dessa forma. E por muitos anos eu criei que o sábado era o selo de Deus. Olha que coisa absurda, gente. Que o Chega a ser sábado era o absurdo. selo de Deus. Por que que isso é absurdo? Porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Eu separei os versos aqui para ler, se você me permite. Amém. Vamos Olha ler. só o que, que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Glória a Deus. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Redenção. Glória a Deus. Vamos fazer pergunta ao texto. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Espírito Santo. Tem mais? Tem mais. Segundo Sim. Coríntios 1, 21, 22, olha o que diz. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E quando eu li isso aqui, eu falei, gente, mas como é que eu nunca li, eu nunca prestei atenção nisso? Tem Efésios 1, 13 e 14, olha só. Tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que bênção. Eu te dei Texto 3 lindo. textos para você pesquisar depois, onde diz que o Espírito Santo de Deus é o selo. Nós somos selados, quando nós cremos em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Aí o Glória a Deus. adventista diz assim, não, o sábado é o selo escatológico. Porque antigamente, Lilian, nós somos da velha guarda, a gente sabe que o sábado era o selo de Deus e acabou. Era o selo Era. de Deus e a partir de agora, não tinha isso de escatológico. Não, agora veio o Leandro Quadros com essa palavrinha nova Aí aí. eles inventaram, né? Para você que não entende, o que é escatológico? Escatologia é uma matéria dentro da teologia que estuda os últimos acontecimentos, o acontecimento dos últimos tempos, é isso que é escatologia. Então, para não ficar feio, eles viram que aquele negócio estava ficando estranho, né? Não, o sábado é o selo escatológico para os últimos tempos. Mas não é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, Paulo está dizendo na carta dos Efésios, que o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa herança para a redenção, né? No Efésios 4:30, no qual foste selados para o dia da redenção. Ou seja, até o final, até o dia da glorificação, até o dia que nós somos tirados desse mundo. Não vai haver um outro selo, um selo escatológico, seja lá o que for. Glória a Deus. É Certo? isso, meu irmão. Então, se você que saiu recentemente da igreja do Adventismo, está no processo de se libertar, está com medo de que está fazendo alguma coisa errada, que está quebrando o selo de Deus, eu estou te dando motivos para crer que o selo de Deus, de acordo com a Bíblia, lembra, tem coisas que são da religião, tem coisas que são do Evangelho. A partir de Cristo é o Evangelho. Efésios, a partir de Cristo. Sim. Agora, selo de Deus, sábado, isso é da religião adventista. Eu não digo nem que o adventismo é a denominação do cristianismo, não. Eu creio que o adventismo é uma religião própria, é uma coisa única, não é um... Eu achava antigamente que o adventismo era uma denominação dentro do cristianismo, hoje eu já não penso assim. Eu acho que o adventismo é uma religião muito fechada, específico, e é uma religião mesmo.
Eu já consigo falar que é uma seita, eu tenho falado aqui nos vídeos. Sim, Porque seita é aquela que nos cega e nos aprisiona no sistema com direito zero de questionar. E a exato. pressão psicológica sobre a doutrina que ela te faz crer é muito grande, você vive aprisionado naquilo ali, e se você questionar, você pode ser excluído. Então, você vive aprisionado em terrores, em medo de decreto, medo de falsas visões, que Ellen White teve mais de 2.000 visões. Sim. Isso tudo a gente lia, comia e se alimentava desse alimento, de livros que nem ela escreveu, mas a gente não vai nem entrar nos plágios da Ellen White, não, que essa live vai É ser isso, não vai uma muito longe, mas semana, é muita coisa. é Mas olha muita só, coisa. você falou aí de seita, né? A religião, certos sistemas religiosos, eles criam meios, dispositivos para prender as pessoas, para Gatilho, fidelizar as pessoas, sim, tá? Fidelizar bem entre aspas. E as pessoas, o ser humano, ele é movido basicamente por dois sentimentos, ou pela ganância ou pelo medo, medo. ou Uhum, ganância ou medo. sim, Religiões como o Adventismo, o Mormonismo é assim, o Testemunho de Jeová também é assim, e tem outras denominações que são assim também. Elas te prendem pelo medo. Ó, se você não sim, estiver aqui, fora daqui, você está perdido para sempre. Tanto é que Ellen White falou exatamente. que não tem perdão para quem um dia guardou o sábado, depois deixou de guardar, não tem perdão. Ela Ela fala. fala. Ou seja, de que melhor forma para prender uma pessoa do que o medo? Ah, o dízimo. Se você não devolver o dízimo, você está roubando a Deus e você vai para o inferno. A gente pode, numa outra ocasião, falar só sobre dízimo. É um assunto Sim. interessante também, que eu fiz um estudo profundo para entender isso, porque é uma coisa que me falava fundo, me incomodava. Né? Ah, Michael, eu quero muito que você volte aqui então. Já fica o Sim, convite. Quando você puder, vem falar sobre o dízimo, vamos porque falar sobre eu dízimo também. preciso e muitos dos irmãos perguntam para mim aqui no Sim. WhatsApp. É um questionamento muito pertinente, muito repetido aqui, tá bom? O que a gente precisa entender é o seguinte: no Evangelho, o que a gente precisa? O que é ponto de salvação no Evangelho? Crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ponto final. Ah, então Glória quer a dizer que Deus. eu posso roubar, posso matar, posso adulterar, posso fazer tudo, que é outro argumento de quinta série que Muito o pessoal usado, é usa. Né? verdade. Eu costumo dizer o Quinta seguinte: série. eu digo assim, você pode. Se você nunca leu o livro de Gálatas, por exemplo, você pode. Se você nunca leu Efésios, se você nunca leu João, se você nunca leu o Apocalipse, você pode sim. Agora, se você leu o Evangelho a partir de Cristo para frente, ou se você leu pelo menos as palavras de Cristo, você não vai fazer isso. Entendeu? Porque para ser salvo você precisa crer. E a partir do momento que você crê, você produz frutos. Mas o meu foco não são os frutos, o meu foco é crer em Jesus. O fruto é consequência. Sim, Eu já não exatamente. faço mais as coisas para ser salvo. Eu faço as coisas como consequência da salvação. Embora o adventista explore esse argumento, né? Não, eu não guardo o saldo para ser salvo, eu guardo o saldo porque eu fui salvo. Eles usam isso, mas usam isso falsamente. Falsamente. Porque a graça não existe ali dentro. A gente não crê na graça salvadora de Cristo, não. A gente crê que temos que Exatamente. fazer algo, obras. Você sabe, Lilian, que uma coisa que explodiu a minha cabeça com essa questão de sábado e que impacta nessa questão do decreto dominical, né? Porque na minha cabeça a pergunta era: sábado ou domingo? Uhum. Sábado eu tinha certeza, porque está lá Gênesis, está lá Êxodo, está lá, não é Jeremias, é Ezequiel, acho que 31, que o sábado será um sinal. Não, Ezequiel 20:12, eu acho que o sábado é Sim, um sinal, né? será um sinal entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo. Então, assim, eu Estava não muito. tinha. Exatamente. Aí até eu entender a diferença entre sinal e selo, porque um dia eu perguntei para o meu amigo, me mostra na Bíblia onde está dizendo que o sábado é um selo. Aí ele foi lá em Ezequiel 20:12. Eu falei, não, está dizendo que é um sinal. Não, mas é a mesma coisa, sinal e selo. Né? Só Sinal é agora a uma gente consegue marca, ter isso. sinal é uma marca. Um selo é algo que confirma, é autenticidade. Sim. Selo na nossa cabeça ocidental, selo é aquela coisa que a gente põe na carta. Né? Mas Aham. selo, na visão deles, quando foi escrito, era algo que fechava, que selava, por exemplo, ele era um anel, geralmente selava com um anel, deixava uma marca, e ali você não podia abrir aquilo ali, porque senão você rompia aquele lacre, aquele selo, e já não era mais autêntico aquilo ali, entendeu?
Então, o selo é diferente do sinal. O sinal ele foi temporário, o selo é até a redenção, segundo Paulo diz na carta aos Efésios, né? E aí, quando eu entendi que a pergunta estava errada, estava fazendo perguntas erradas, sábado ou domingo, tudo mudou na minha cabeça, porque é óbvio que entre sábado e domingo, quem vai ganhar sempre é o sábado, porque não tem base bíblica para o domingo, realmente. Aliás, um erro grotesco que a Igreja Católica fez realmente foi alterar no catecismo deles, né? Tirar lá o sábado, mudar outro mandamento, domingos e festas, pronto, isso aí foi um prato cheio para a Igreja Adventista bater nisso a vida inteira, tá vendo? Eles mudaram o tempo e a lei. Tá lá Muda em isso. Aí fala, viu, ó, Daniel mudar o tempo e a 7:25, lei. exatamente, Isso. Daniel 7:25, Uhum. que eles associam com Apocalipse 13, né? Então, assim, É, é uma sopa de conclusões que é difícil entender. Eu confesso para você que eu me sentia burro muitas vezes quando vinha essas lições de escola sabatina, que vinha lá relacionando Daniel com Apocalipse, e o tempo e a lei, e o chifre pequeno e não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu sou muito burro, eu não consigo entender essas coisas. Porque era a tal da dissonância cognitiva, né, que o pessoal fala. É você lê, você não está entendendo, ou aquilo que você está lendo não confere com o que de fato é, e você fica chocando, você fica batendo de frente. Então, Michael, eu entrava em pânico, Michael, desculpe te sim, interromper. Eu entrava em pânico sendo professora, todas as vezes que a lição ela circula, né? De tantos em tantos anos, as mesmas lições sim, voltam para a a gente, cada 8 né? anos parece ela volta. É. Quando vinha lição de santuário celestial, lição sobre justificação pela fé, eu decorava. Sinceramente, Senhor Deus me perdoe por isso, mas eu decorava e passava a lição, porque eu não entendia bulufas. Justificação pela fé como? Por quê? Não há ninguém que possa nos salvar. A gente que tem que, ó, dar o nosso melhor, igual o jovem rico. Meu Jesus, o que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É Exato, sempre a gente que tem que fazer, tem que enquanto a fazer gente alguma está coisa. debaixo da lei. Então, é tudo muito pesado quando a gente não compreende, não entende. E o sábado e o domingo, eu queria dizer para você que o Novo Testamento, no Novo Testamento, os 10 mandamentos, os 9 mandamentos, sem ser o sábado, todos foram repetidos. No Sim, Novo Testamento, nós encontramos esses 9 mandamentos como normas, como o Michael está explicando tão bem para a gente. O sábado não vem no Novo Testamento como normas, não. Não não, existe o sábado normativo no Novo Testamento. Eu não. só descobri isso depois de quase 40 anos. Exatamente. E, aliás, toda vez que o sábado apareceu no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, estava envolvido em um conflito. Olha só Com que os fariseus. interessante. Eu fiz uma relação aqui de alguns confrontos de Jesus sobre o sábado. Jesus curou um homem com a mão ressequida, isso está lá em Mateus 12:9, estava em Marcos, em Lucas também. Ele curou no sábado. O pessoal criticou ele porque ele estava curando no sábado, né? Aham, Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6, aquele episódio da colheita das espigas, que os discípulos colheram as espigas e debulharam no sábado, né? sim. E Jesus falou: o sábado não foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, Sábado. né? Porque o filho do homem é senhor do sábado. Senhor do sábado. Exatamente. Jesus curou no tanque de Betesda aquele homem que estava 38 anos, está lá em João 5, capítulo 5 de João. Foi no sábado, ele mandou o homem carregar a esteira. Onde já se viu, além de curar, mandar ele trabalhar, carregar a esteira? Né? Ainda carregar a cama, É. blasfêmia. Ou seja, sempre Jesus batendo de frente com os religiosos nesse assunto. Lucas 13, de 10 a 17, ele curou uma mulher, é, cortou aqui a minha anotação que eu fiz no computador, mas depois a gente vê lá. Tá. Essa mulher é a do fluxo, não sei agora. É que tocou na orla? Quer que eu abra aqui, Lucas? Lucas 13, de 10 a 17. Vamos olhar só para não ficar Uhum. pendente, porque cortou aqui. Eu tinha feito a anotação certinho, aí ele comprimiu o Lucas 13. 13, a partir do verso 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum.
Aham. Tá bom, é só para a gente saber de que história que você. Essa é da mulher Aham. encurvada. A encurvada, é verdade. Essa é da mulher encurvada. Então, olha só, todos os episódios relatados de Jesus no sábado teve conflito com Sim, religiosos. Por que será? Não tem é, nenhum episódio desse Jesus dizendo: olha, lembra-te de como foi dito, ouviste que foi dito, lembra-te o dia do sábado para santificar. Eu, porém, o dia, santificado. continue guardando o sábado. Jesus não Ele falou podia ter isso. dito, não falou. Ele teve todas essas oportunidades aqui para reafirmar a verdade do sábado. Mas sabe o que ele fez? Ele bateu de frente com os religiosos. Sim, Por quê? Porque ele dizia: é lícito fazer o bem no sábado. O meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, se referindo ao dia do exatamente, sábado, né? exatamente. Então É você lindo, né, é Maicon? lindo, é É lindo maravilhoso ver isso. como Jesus fez questão. Eu já vou colocar aqui a ousadia da minha palavra. Eu sinto em meu coração que Jesus fez até questão de curar no sábado. Não Sim, foi coincidência exatamente. das sigas, o amor ao próximo naquele aleijado, Eu trinta e tenho oito anos no certeza tanque que de os Betesda, 38 anos fedendo, juntando mosca na quem tinha porta, pena. E né? eles não se incomodavam com ele, eles não demonstravam amor ao próximo, eles não se incomodavam pelos 38 anos dele ali. Mas ao ele ser curado e se levantar no poder e autoridade de Jesus, aí sim eles incomodaram. Olha lá, como que Sim, pode curar no sábado? Ainda está carregando a cama. Isso para eles era mais importante. A lei, o amor não. sim, O sofrer daquele homem não importa. Ele poderia morrer fedendo ali, que não tinha importância para os crentes da época. Os crentes exato. guardadores da lei foram os únicos que deram problema para Jesus, causaram intrigas por querer. A Bíblia fala que eles andavam em constante tentando pegá-lo em contradição. Você Jesus não sabe tinha que problema com pecadores, só não, com de os maneira nenhuma, só com religiosos. os religiosos. Então essa é a pergunta que eu propus lá no começo. Tal coisa é da religião ou é do evangelho? Porque se for da religião é um problema, porque Jesus teve problema com a religião. Aliás, Sim, Jesus só teve problema com a religião. Ele não teve exatamente. problema, como você falou, com prostituta, com cobrador de imposto, com cobrador de imposto corrupto, com gente romana, o centurião romano. Ele não tem problema com Não, ninguém, ele é só com os religiosos hipócritas. Então, quando você se exato. deparar com uma situação dessa, pergunte: isso é da religião ou isso é do evangelho? Né? Aí o Adventista vai dizer: quer ver um versículo, o único versículo, talvez, que o Adventista acha no Novo Testamento, para Ah, embasar, para embasar, por exemplo, falei? a lei, o dízimo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Está lá em Mateus 23. Jesus falando para os mestres da lei: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deviam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aí eles dizem: tá vendo? Jesus falou que você tem que praticar, você tem que devolver o dízimo, sem esquecer aquelas. Aí vem aquele exercício que eu propus antes. Para quem que Jesus estava falando? Para os mestres da lei. Eles eram o quê? Eram judeus. Jesus, ele viveu debaixo da velha aliança ou da antiga aliança, Lilian? Ele viveu sobre a velha aliança até a sua morte na E cruz. a morte dele na Né? cruz inaugurou a nova aliança. Ou Sim. seja, Jesus falou para aqueles homens que eles deveriam guardar, né, aquilo ali. Foi por isso que ele disse: olha, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Só ele cumpriu. Exatamente, ele cumpriu na pessoa dele, na vida dele. Aí a pessoa vai perguntar assim: não, mas ainda não estou convencido de que o sábado não deve ser guardado. Então vamos aos textos. Agora a gente vai abrir um pouquinho a Bíblia, a gente vai passar para eles, William, que eu acho fundamental. Vamos ler um pouquinho? Será que a gente consegue rapidinho Vamos aí? Ó? sim. Colossenses, vamos lá em Colossenses 2, 16 e 17. Tá Colossenses, aqui. tá. Ô, você podia fazer um favor de acender a luz para mim. É. Eu estou aqui com Colossenses 2, 16 e Pode ler. 17, meu irmão. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Desculpa. 17. Uhum. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Precisa. Maravilhoso, né? É maravilhoso, acho que não precisa nem.
nem comentar, ele é autoexplicativo, né? Eu vou ler aqui Romanos 14, 5 e 6, olha só. O que Sim, Paulo diz aos Romanos? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve ser plenamente convicto na sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor o come, pois dá graças a Deus. E aqueles que se abstêm de comer, também dá graças a Deus. Eu vou até ler o próximo. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou glória a Deus. seja, o que é isso? Muito bom. Liberdade cristã. Inclusive, eu acho que esse capítulo, deixa eu ver aqui. Não, não é o que começa com liberdade cristã, isso está em Gálatas. Vamos ler Gálatas 4, de 9 a 11. Bora. Vamos ler Bíblia. Gálatas foi o livro que me libertou. Olha, Gálatas, eu vou falar uma coisa para você. Eu já li, depois desse meu processo, acho que eu já li umas 10 vezes. Porque são 6 É, capítulos, então você a vai gente ler. fica apaixonado pela palavra, né, Michael? Exato. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus e entende o que ele fez na cruz por nós, meus irmãos, a gente não sai da Adventista desesperado de vontade de pecar, não. Ai, vou cobiçar, vou cobiçar, vou ganhar. Gente, o desespero, a alegria no Senhor que nós encontramos em Jesus, a alegria e a certeza da salvação inunda o nosso ser. Sim, Gálatas foi o livro que nos libertou e tantos irmãos chegam aqui contando. é. E estava aqui a vida inteira, à Tava, nossa tava aí, disposição. dá uma lida pra gente no Gálatas 9 aí. Capítulo 9. 9 e 10. 9, 10 e 11. Ou eu posso ler, Mas está aberto, se qual você quiser. capítulo de Gálatas? 4, 9, 4. 10? O capítulo 4, de 9 a 11. Posso ir então. Pode. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Leu 10? Pode ler o 10 até o 11. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo, Paulo maravilhoso. está chateado com os Gálatas aqui, né? Por quê? Porque eles estavam voltando para os rudimentos fracos, né? Fracos e pão, Discutindo festa, dia, mês, ocasião especial. Ele fala: eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, sido em vão. né? O capítulo 1, ele falou, oh, Gálatas insensatos. Paulo realmente estava ali Exatamente, insistindo com os Gálatas, tendo problemas para que eles entendessem que Jesus realmente pagou. Assim como nós, né? Teimamos em aceitar. exatamente. E assim, tem vários outros, tem Efésios 2, 14 e 16, que fala que Cristo removeu as barreiras cerimoniais, Cristo removeu as barreiras e fez dos dois um só povo, dos dois o quê? Dos judeus e dos gentios, que somos nós somos gentios, né? Sim, Porque as barreiras cerimoniais, elas separavam Israel do restante do povo. A partir de Cristo, a missão é outra, a missão é se misturar com o povo e conquistar esse povo para Jesus, né? glória a Porque Deus. aquele que era esperado, ele veio. Aquele que haveria de vir, veio. Então ele precisava ser Sim, anunciado ao mundo. Então não era mais momento de separar, era momento de unir. Você quer ver um verso que eu anotei aqui, uma situação que eu anotei aqui, foi aquele confronto de Paulo e Pedro, lá em Gálatas 2, 11 a 14, que Pedro sim, sim, estava comendo com gentios, aí chegou a galera da circuncisão, aí Pedro quis disfarçar. E sim. Paulo ficou indignado, ele falou, como assim, Paulo Pedro? pegou Né, você imagina, Pedro, pedra, né? Deus mudou, Jesus mudou o nome dele, ele viu Jesus, Paulo nem conviveu com Jesus, Pedro, é, né, andou sobre as águas. E ele sim, simplesmente, Paulo falou para ele: como é que você agora, você estava aí comendo, vivendo como gentil, agora porque chegou o povo da circuncisão? Aí eu fiquei pensando, o que Paulo estava falando a respeito de Pedro? Pedro estava vivendo como gentil. O que é viver como gentil? Provavelmente, fidelidade. porque fala que eles estavam sentados comendo. Provavelmente estava comendo o que um gentil come. Isso, Já parou para pensar? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas só que Paulo diz para ele: você estava vivendo como gentil. Agora, porque eles chegaram, você quis mudar o seu comportamento. Então, e a provavelmente, Bíblia fala que eles Pedro. discutiram, né, cara a Isso, cara por isso. mentira, Só que Pedro exatamente. Você pega, por exemplo, Atos 15, o Concílio de Jerusalém.
né, foi discutido ali o que precisa ser feito para fazer parte da família de Jesus, do Evangelho. Na verdade, a questão era a circuncisão, né? O Uhum. pessoal achava que para fazer parte do reino de Jesus não bastava o batismo, tinha que ter a circuncisão também. E Aham. ali em Atos 15 fica claro, eles falam, não, você tem que se abster dos ídolos, da carne sufocada e da Nada. imoralidade sexual. Fazendo isso, está tudo bem. Não falou de Sim, sábado, não falou de alimentos puros ou impuros, não falou nada disso. Aquele seria o exatamente. momento para discutir esse tipo de assunto. Então, você que está aí assistindo a gente, dá uma lida em Atos 15, vale a pena. É o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, né? E Tiago, irmão de Jesus, foi o movido pelo Espírito Santo e ele deu o resumo ali da reunião e o que ficou decidido. Outra, Glória a bom, Deus então a por gente isso. já demonstrou que em Cristo nós temos liberdade, que nós não devemos julgar. Se a pessoa quer guardar o sábado, amém, para Deus ela guarda. Se ela não quer guardar, amém, ela não guarda. Se ela quiser guardar todos os dias Sim, ela guarda. É liberdade em Cristo. do Senhor. Uhum. O Senhor. Tem uma irmã num grupo que nós estamos, lá com o Rodrigo Custódio, que ela é batista do sétimo dia. Ela falou, não, eu Sim. guardo o sábado. Ela saiu da igreja adventista e foi para a batista do sétimo dia, porque o Ela sábado está aqui no meu canal também direto. no seu A canal Mari. também. Eu falei, poxa, que legal, eu nunca conheci ninguém que fosse batista do sétimo dia. Eles não dão esse peso que Ellen White dá para o sábado, não é o selo, não é a condição para salvação, não é nada disso. Mas é o dia que Aham. eles entendem que eles têm e está tudo bem, está tudo certo. Não tem Sim. problema, né? Desde que não Que é do seja Senhor. para a salvação. Então, assim, na Aham. minha visão, o sábado em si não é um problema. O problema é o peso que a dona Helena White deu para o sábado, colocou como selo de Deus, como ponto de salvação, como pedra de É, toque, como fiel da balança, essa bobageira toda, né? tudo. E interessante, Líria, um outro ponto que eu quero abordar é o seguinte, vou passar rápido por isso. Se o sábado realmente fosse algo tão importante, fosse para a salvação, fosse o selo de Deus para os últimos tempos, por que ninguém disse isso na Bíblia? Eu separei Uhum. algumas passagens, alguns textos aqui, de pecados que excluem as pessoas do reino de Deus. Olha só que Tá. interessante que eu vou te falar. 1 Coríntios 6, 9 e 10 fala que os imorais, os idólatras, os adúlteros, os ladrões não vão entrar no reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21, os que praticam impureza, idolatria, ciúmes, inimizades. Efésios 5, de 3 a 5, imoralidade, impureza, avareza, idolatria. Apocalipse, João viu os últimos acontecimentos, né? Foi o único que morreu de morte natural, morreu de velhice. Ele fala que os É, covardes, os mentirosos, os assassinos, lá em Apocalipse 21, depois no Apocalipse 22, ele fala que os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Se o sábado fosse algo que tiraria as pessoas do reino de Deus, será que Paulo, João, será que eles não deveriam ter dito aqui, ó, os que desonram o sábado, os que quebram o sábado do Senhor não entrarão no reino de Deus? é isso. É Será o que que eu ninguém falei. nunca parou para pensar nisso? Os Então, o 9 sábado é o mandamentos foram selo de Deus. O sábado, o selo de Deus. Isso é da religião ou é do evangelho? pois é. Sábado é condição para a salvação. Isso é da religião ou isso é do evangelho? É as É perguntas que isso. vão ser feitas. E a Bíblia, ela, como diz Leandro Quadros, se você tiver coragem de perguntar. Aí ele responde as que ele quer, as que lhe convém. Ô Maicon, é como eu falei agora há pouco, os 9 mandamentos foram repetidos no Novo Testamento e o sábado não foi. É o que você está dizendo. Se fosse de tão suma importância e quesito de salvação, como nós cremos por décadas, Paulo teria recebido revelação do próprio Deus, João teria escrito também. Exatamente. Irmão, eu queria que você falasse de novo sobre carne sufocada, sabe por quê? Não fica com muita pressa, não. Deu 1h20, mas assim, tá tão bacana, tá tão didático. Eu tenho certeza que os irmãos vão amar esse seu ensinamento para a gente hoje. Bom, Eu nunca tinha ouvido falar, Maico, sobre carne sufocada. E eu fui liberta, né, numa igreja de assembleia, a gente tinha o coral lá, todo mundo conhece o testemunho. E o pastor falou, Lília, na verdade, lê Colossenses 2,16. Aí eu fui ler. Não vos julgueis por causa de dias, de festas, de sábados e luas novas, que eu nunca tinha lido, e de comida. Ele falou, Lília, a orientação que nós temos é não comermos, né? Como é que é? Você poderia repetir essa parte?
os sacrifícios, carne sufocada e... Sacrificado aos ídolos, vamos ver aqui, eu vou abrir em Atos 15 só para a Pode gente, procurar aí na só para a gente internet ser, se você estiver só para a gente preparado. ser fiel à palavra, tá? E eu quero explicar isso, eu não quero explicar, né? Eu só estou dizendo isso, ô Uhum. Maico, porque eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu fui aprender que as carnes sufocadas são aqueles animais que são mortos sem o derramamento de sangue. Então, para a gente, hoje, cristão que crê em Cristo Jesus, nós não fazemos consumo de sangue e de carnes sufocadas. Os Isso. animais têm que ser abatidos com corte, né? Para que haja aquele derramamento ali de sangue e não seja sufocada aquela carne. É. É ou não é? A gente morava, meus avós moravam no sítio, então a gente ia domingo para o sítio e minha avó destroncava o pescoço do frango para fazer aquilo ali, Aham, né? O que que o pessoal faz? Corta o pescoço para sair o sangue, né? aham. Olha só o que diz Atos 15, 19 e 20. Portanto, É. julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Isso. É sobre isso que a gente tem que se abster. Essas Basicamente, são as normas. E quando o pastor da Assembleia falou isso para mim, eu nunca tinha ouvido na minha vida, quase 40 anos. É mesmo, pastor? está na Está em Bíblia, Atos 15, né, Welton? Atos É que 15, o Michael acabou de ler. exatamente. Tão importante. 21, 25 também fala. Atos 21, 25 também fala a mesma coisa. Irmão Sim, Michael, eu ouvi falar e vi um vídeo que os judeus, eles são tão caprichosos, tão zelosos com a lei, que tem inspeção de judeus no mundo inteiro nos abatedores de frango. Há marcas, essas marcas de frango aí, Sadia, Seara, todas essas marcas. Tem inspeção dos judeus que eles vêm fazer ali os relatórios para ver se realmente as carnes que eles exportam, né, e importam, sim. importam, Você tem são o sacrificados com selo derramamento de kosher, sangue né? ou não. Chama kosher. Aqui nos supermercados, aqui nos Estados Unidos, tem muito judeu aqui, então tem seções, o supermercado escreve kosher ou kosher, com K, kosher, que é o alimento deles. Então é um animal sacrificado de acordo com os ritos deles, assim como os muçulmanos também têm. Não sei se você sabe, os muçulmanos também só comem carne abatida de acordo com o código halal, deles chama halal, dos judeus chama-se kosher. Então é isso Que daí. legal. É, Muito bom. É porque eu realmente nunca tinha ouvido falar. Eu aprendi com esse pastor e você abordou esse tema agora, então eu te perguntei. Muito obrigada. E nada, outra coisa, o Maico, que a gente não ouve falar das alianças, eu acho que esse vídeo, a gente precisa fazer um vídeo só sobre só a disso, velha só disso. e a nova aliança e conectar um vídeo também junto ao dízimo, porque muita gente tem dúvidas. Sofre Eu com e ela isso. confesso que eu e Elton estamos estudando sobre esse assunto, sobre dízimo, estamos orando a respeito desse assunto já tem alguns meses, Uhum. e é uma coisa muito importante para que a gente fale. Então já fica aqui o convite. Sabe o que é lindo de Atos, ou Michael? É que lá, não sei onde está o texto bíblico, mas eu sei que Jesus falou que ele é a oliveira, né? E nós fomos enxertados Sim, nele. Os gentios não tinham direito de serem salvos, né? Então foi dado, né? Jesus falou assim: vim para que eram os meus, mas os meus não me aceitaram. Então uhum. foi dado, né, a Sim, oportunidade para todo aquele que aceitassem, pudessem exatamente. adorar e aceitá-lo. E nós somos parte desse povo enxertado na videira, que é Jesus, né? Entender que nós fomos enxertados, porque nós somos gentios, faz toda a diferença. Desamarre esse nó doutrinário, porque eu não sou Israel, É, eu não sou judeu, você também não é. sim, Você entendeu? Nós somos pois é. gentios. Então, a Por nós misericórdia. não é imposto, é o que foi dito aqui, ó, nós não devemos criar problema. Que palavra que ele usa aqui, ó? Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Isso é Tiago dizendo, né? Não devemos pôr Sim. dificuldade. E o que, que o adventismo coloca aí? Não, é porque nós somos adventistas, eu poderia falar de outras religiões também, mas o que, que Nós somos religiões, adventistas, é a né? experiência Então, que a gente tem? Ela coloca obstáculos. Não, para uhum. ser salvo, você tem que pular essa mureta aqui, é do sábado. Não, isso aqui é da carne, isso aqui é do dízimo, isso aqui é do decreto dominical, isso aqui é do. Vai criando
barreiras ideológicas, entendeu? Para te Prisões. distanciar, exatamente, vai te prendendo na Matrix, né? Que é o exemplo que eu usei anteriormente, e você vive naquele mundo e você não percebe que existe um mundo paralelo ao redor, existem pessoas que estudam a Bíblia também. A Bíblia que o Adventista estuda, outros estudam também. E aí eu fui descobrir, depois que eu deixei o Adventismo, que existem pastores assim fantásticos, absurdos, gente fluente em grego, em hebraico, doutor, pós-doutor, que já foi em Sim, Israel 100 vezes, né? vezes. E que Eu ouço muito conhece. também. E eu achava que pastor era só adventista. Eu falava, não, os outros pastores nem estudaram para ser pastor. Para ser pastor de verdade, tem que ser adventista. Sendo que, na realidade, o estudo do pastor adventista só serve para a igreja adventista, não serve para mais nada. Meu irmão, o Elcio Se está falando isso vocês, aqui. Um pastor adventista não consegue emprego numa outra igreja de jeito nenhum. Ele tem que começar como irmãozinho, membrozinho, sentar no banco. se você é pastor batista e por algum motivo você resolve sair, você pode ser pastor na Assembleia de Deus, você pode ser pastor, sei lá, outra igreja, né? Na quadrangular e essas todas. Qualquer outra igreja saudável, minimamente saudável, né? Mas não é o que acontece no Adventismo. E aí, outro ponto que eu queria colocar também, Lilian, é que as pessoas precisam entender que... Oi, querida, a esposa chegou. Oi, As pessoas... Vanessa. Um beijo para Vanessa ao vivo. Vanessa é tímida. Mas receba meu beijo, carinho. Obrigado por ceder que o seu esposo está aqui no nosso canal mais uma vez, tá, Vanessa? Tá bom. Deus te abençoe. Você também, tudo de bom. Amém. Tudo que a gente precisava saber para a nossa vida, para a nossa salvação, foi revelado na Bíblia. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Glória Olha a que Deus. coisa linda, luz do mundo. Aí vem, depois de 1.800 anos de Jesus, uma senhora dizendo que ela é a luz menor, que leva a luz maior. Sem a qual a gente não entende a luz maior. Sem ela, a gente não pode ter compreensão da Bíblia. Que heresia. Isso é diminuir o poder da graça, isso é diminuir o sacrifício de Cristo, isso é subestimar o poder do Evangelho. Né? Jesus é a luz do mundo, nós não precisamos de uma luz menor para iluminar o sol. Né? Glória a Deus. Porque você olha, se você olhar João começa de um jeito tão maravilhoso, eu gosto tanto da carta de João, porque João é especial também, assim ele como Paulo. mostra, olha que coisa interessante, ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, né? E ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que teria sido feito, nada do que existe teria sido feito, ou seja, ele está já desde o início estabelecendo que Jesus era Deus. Sim. E não deixa margem de dúvida para isso. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Essa era a luz dos homens. Não tem outra luz menor. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Oh, glória! E a gente falando de luz menor, acho que é oportuna essa leitura. Sim, sim. Aí fala que surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Então eu gosto de João falando da luz, porque desmistifica essa coisa de luz menor. Nós temos a luz absoluta, né? É aquilo que você falou, para que uma vela? Para iluminar o sol. Nós temos o sol da justiça. Exatamente. Jesus, o verbo vivo. Ele é a palavra. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Aí fala, olha, verdade. veio para... Eu ia falar verdade, vida e salvação. Exatamente, exatamente. Então essa história de luz menor, que ilumina, que mostra... João capítulo 1 derruba essa tese, porque nós não precisamos disso, né? E olha só que interessante. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, glória. Nós glória vimos o unigênito do Pai. Glória a Deus. Aí você vai dizer para mim que depois de ter vindo o unigênito do Pai, a glória, o reflexo do caráter de Deus, faltava alguma coisa para Ellen White completar 1.800 anos depois? Se a Bíblia está dizendo que o ponto alto da revelação é Jesus Cristo? Não é? Não é? Está consumado.
Exatamente. E olha, isso aqui é matador, gente. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Oh, glória. Glória a Deus. A Ele a glória. Pensa, adventista. A lei foi dada por meio de Moisés. A Uhum. graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A graça e a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa anula, mata essa ideia de que a gente precisa de uma luz, de revelação e de coisa. E é típico de seita isso, realmente. Né, os Típico de grupos que seita. querem ser seita, querem fidelizar os seus membros, eles têm sempre uma revelação que ninguém mais teve, eles têm uma luz que ninguém mais teve, eles têm um segredo que jamais foi revelado e eles têm. Você entendeu? É Isso vai isso, enredando, vai prendendo as pessoas, todos, é regra. Mormon é assim, Testemunho de Jeová é assim, Adventista é assim, entendeu? é. Algo que não estava claro na Bíblia. Esses tempos eu fui para o Brasil, na última vez que eu fui para o Brasil, conversando com os amigos, falei, gente, vocês têm a Bíblia, por que vocês precisam de Ellen White? Aí a pessoa virou para mim e falou, é porque a Bíblia é muito difícil, a Ellen White faz a Bíblia parecer mais fácil, ela explica a Bíblia. Olha que coisa absurda, que blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, né? Ela disse que viu, é blasfêmia. Ela disse que viu tudo e, na verdade, não viu nada, né? Eu louvo a Exatamente. Deus, Maico, pelo... Já vou falar do canal para que possamos. Tá. Um texto que eu queria compartilhar com você é Hebreus 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Falou-nos através do A gente Filho. podia encerrar a live com esse verso, porque acabou, fechou a tampa do caixão, entendeu? Hebreus 1 desmonta a luz Ele menor da Ellen White. falou através dos profetas e tal, e nos últimos tempos falou através do próprio Filho. Então, A você quer Deus, acreditar em quem, né? Exatamente. não é? E aí, Lília, eu quero fazer, fiz outras anotações aqui, mas eu acho que a gente já passou por esses temas. Sobre escatologia, a gente já falou, teste, sábado como teste de lealdade, acho que a gente já abordou isso. Mas eu quero falar sobre uma coisa séria, né, para a gente caminhar para o final aqui, que é a questão da perseguição. Né? O adventista, ele tem essa síndrome da perseguição, ele acredita que ele vai ser perseguido, que ele vai ser perseguido pelos familiares, e que ele vai ser perseguido pelo mundo, pelo Papa, pelo governo, pelos Estados Unidos. Você sabe que eu tinha medo de vir para os Estados Unidos, que eu pensava, gente, eu estou indo morar nos Estados Unidos e essa besta, a perseguição, vai se unir com o papado, com o espiritismo, com o protestantismo apostatado, que não sei o quê, aquela coisa toda. E no fim das contas, Lilian, o adventista, né, a pessoa que vive na religião, seja adventista ou seja qualquer outra, quando digo religião, no sistema religioso fechado, na Matrix, ele ignora certos fatos do mundo. Por exemplo, Lilian, não sei se você sabe, mas eu peguei uma estatística que é recente, que diz que 380 milhões de cristãos estão sob perseguição neste momento. 380 milhões, você pode pesquisar, dar um Google aí se você tiver dúvida sobre isso. Isso dá mais ou menos 1 a cada 7 cristãos no mundo está sob perseguição pesada. Perseguição mesmo, de morte, de ser preso, de ser violado, violentado, de ser assassinado, de ser tirado do seu lar, separado da família. Isso acontece na Síria. A Síria agora mudou de governo, o governo anterior até tolerava os cristãos, o governo atual persegue os cristãos. Na África isso é muito forte, nos países muçulmanos da África. Então, assim, 380 milhões de pessoas sendo perseguidas. E os cristãos são perseguidos desde sempre. E adivinha, não é por um dia de guarda. Não é pelo nome de de Jesus. É pelo nome de... Jesus falou, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Do meu nome, é do nome de Jesus. E às vezes eu fico até reflexivo, eu pensei assim, a semana pensando sobre isso, né, pra gente conversar, eu falei, poxa, se eu não estou sendo perseguido, talvez eu esteja fazendo algo errado, né, porque não perseguido de ser, né, porque 380 milhões de pessoas sendo perseguidas.
Então, aquele adventista que frequenta a igreja dele lá no bairro a vida inteira, ele acha que o mundinho é aquilo ali, então ele fica esperando que a perseguição do sábado, fugir para os montes e tal. Mal sabe ele que 380 milhões de pessoas estão sendo perseguidas, nesse exato momento em que a gente conversa, em que você assiste esse vídeo. Isso é muito forte, isso é muito sério. E assim, chega a ser desrespeitoso com essas pessoas, sabe, com o sofrimento delas, essa nossa indiferença de achar que nós vamos ser perseguidos no futuro por causa de um dia de guarda. Por Sendo que a causa do sábado. perseguição é pelo nome de Jesus. Não é Pelo nome sobre de Jesus. religião, não é pela placa da igreja deles, não é nada disso que está em jogo. É o nome do Senhor Jesus. Exatamente, Maria. Você abordou exatamente o tema que vocês comentaram lá também na live com o Rodrigo. Meus irmãos, assistam a live lá no Para Que Possamos. Vou deixar de novo aqui no link, o link na descrição desse vídeo. Michael, é pelo nome de Jesus que todos nós podemos ser mortos ou perseguidos. Tem pessoas sendo mortas hoje, é como você falou, e não é pelo sábado. Outra coisa, nós estamos falando de um assunto aqui que talvez as pessoas não estão tão inteiradas, mas eu e o Michael pensamos um dia que se um parente nosso, nossa mãe, nossa tia, nosso irmão querido, se saísse da Adventista, ele ia ser inimigo nosso. Eu e Michael cremos que a gente ia um dia ter que pegar um carro, quem tivesse carro, e sair correndo, fugindo depois do decreto dominical, achar uma montanha, enfiar dentro do mato e ficar ali escondido por um tempo indeterminado. Ellen White fala que o tempo não foi declarado para ela, ela não viu em visão. E eu, Michael, você falou lá na live, eu repito as suas palavras aqui. Eu tinha muito medo dos meus amigos crentes, batistas. Eu tinha um medo do católico. Eu tinha um terror, sabe por quê? Porque eu pensava assim, o meu amiguinho aqui de classe, da 8ª série, 1º ano e tal, tão gente boa, católico, coitado. Aquela amiga minha ali, ó, com o saião dela, uma saia comprida, assembleiana, tadinha, perdida, Está no parte erro, da né? grande Na Babilônia. Babilônia. Tudo da Babilônia, eu salva, eu sou adventista. Então eu vou fugir, esse povo aqui na minha sala, meus amigos de hospital que eu trabalhei, nos plantões, todos os meus amigos eram ímpios e da Babilônia, e iam me perseguir. E, Michael, é terrível você pensar como a minha mãe hoje está pensando, seus parentes, quem sabe, estão pensando, coitado do Michael, perdeu a salvação, saiu da igreja remanescente, está perdido, coitada da Lilian. Meus parentes me cobram e falam isso comigo. Você saiu da igreja verdadeira. Agora, eles pensam que a gente vai perseguir eles pelas montanhas, Mike, por causa de um dia de guarda. Sim. Por causa do sábado. E Jesus não entra nessa correria, nessa fuga, em contexto nenhum. Jesus entra. O está consumado fica longe de nossa realidade. Jesus fica bem distante de toda essa confusão que Ellen White criou em nossa cabeça. É um sistema místico, né? Um misticismo, um sincretismo religioso, uma mistura de crenças, é uma coxa de retalhos que vem um pedaço daqui, um pedaço dali e vai montando essa loucura toda, né? E assim, se você for parar para pensar, é uma impossibilidade absoluta a questão de um decreto dominical. Tecnicamente é impossível, Você imagina todos os países do mundo combinarem com essa ideia? Só 1/3 do mundo é cristão, outro terço do mundo é muçulmano. Eu quero ver você convencer o muçulmano. Eu também. Você entendeu? Um hindu, você imagina a Índia com 1,5 bilhão de pessoas, a maioria de hinduístas. Então, assim, é uma realidade tão pífia, tão idiota. As pessoas precisam saber a respeito, elas precisam conhecer Jesus. Agora, qual é a chance de convencer esse povo todo a se unir em torno de um dia falso de adoração? Olha que coisa ridícula, coisa absurda. É muito exclusivismo, né? É se achar. Uma mentalidade muito pequena, muito, né? E por fim, né, Lilian, ponto de salvação, né, que o adventista usa demais, né? A gente usava, né? Não, isso é ponto de salvação. Guardar o sábado é ponto de salvação, e, enfim, tudo é ponto de salvação, um monte de coisa é ponto de salvação. Então, se você tropeçou, você está perdido, aí você tem que rebatizar, que é
é o que acontece, né? Batismo também é coisa de adventista, só adventista tem isso para você. O rebatismo, né? É verdade, é verdade. E a gente explorou bem, acho que a gente já comentou sobre isso, né? A condição para a salvação é qual? Eu Jesus, separei aceita vários, Jesus. tem um monte de texto aqui que demonstra isso, mas crer no Senhor Jesus. Jesus Basicamente, é verdade, é vida, é salvação. E exatamente. Jesus não deixou nada para trás, né? Não fez um trabalho incompleto, sentou ali num santo, como o Leandro Quadros fala, ele ficou num repartimento ali, né? Um compartimento ali, e está passando os nomes dos mortos primeiro, já deve ter chegado nos vivos nessa altura do campeonato, né? Eu E, acho que e os textos ditos que o Senhor Jesus pagou tudo na cruz, ascendeu ao céu e foi sentar-se à direita de Deus. A Bíblia fala que ele está sentado à direita do Pai. O sim. que a gente faz com esses textos se a mentira de Ellen White fala que ele está sentado no juízo investigativo? Isso aí Aceite seria, só. isso aí seria outra live, né? Você imagina Estevão, quando foi apedrejado, ele teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Viu os céus abertos e Jesus sentado à direita do Paizinho dele. Glória a Deus, o nosso Criador. Gente, Simples assim. então, está tudo na Bíblia. Então, a verdade é essa. O Evangelho ele é puro e ele é simples. Só que não Amém. funciona para esse mundo moderno que a gente vive. Então, como ele é tão simples e, e, e para você tornar um sistema religioso atraente, você tem que criar regras próprias, entendeu? Para você se diferenciar da concorrência. Porque senão, tanto faz, entendeu? Que é o que acontece no cristianismo, assim, que eu fui descobrir isso depois, né? Por exemplo, o cara se batizou lá na Batista. Aí mudou de cidade, não tinha batista e assembleia, ele foi para a assembleia e continuou adorando a Deus na assembleia e tá tudo certo, não precisou ser rebatizado por causa disso e não importa, Exatamente. A entendeu? gente só faz uma profissão de fé lá na frente. A igreja vota se a gente pode ser membro dali, a gente vai lá na frente, faz uma oração e a gente se torna membro. Eu sei porque eu saí da Assembleia, fui membro da Assembleia no início, há 14 anos atrás, quando a gente Aham, foi liberto. E depois a gente mudou de cidade e a gente foi para uma Batista renovada. E sim. aí a gente foi aceito como membro, já tínhamos sido batizados, Passado vai lá pelas na frente, águas, aceita como exato. membro. Bom, simples assim, porque o evangelho da Bíblia é simples e não tem essa complicação de rebatismo e de selos falsos e de falsas visões, É isso. né? Então, o que eu Fica queria aqui, então. deixar é isso, é aquela exercício que eu propus. Quando se deparar Uhum. com essas situações, faça essa pergunta: isso é da religião ou isso é do evangelho? Maravilhoso. Né? Glória a Deus. Glória a Deus, Maicon. Muito bacana. É tão bom conversar sempre com você. A gente aprende tanto. E fica aqui mais uma vez o convite para você voltar. Vamos falar aí Tá sobre os bom, outros eu temas. agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Welton, aí pelo suporte. Tamo junto. Tá Tamo aqui, do junto. meu ladinho aqui. E vamos Eu te escolher agradeço outro muito. tema aí, no futuro a gente senta e conversa sobre outro assunto aí que você escolher, tá Amém, meu bom? irmão. Que Deus Muita abençoe gratidão. todo mundo aí, o pessoal que assistir esse vídeo hoje, no futuro, né? Que Deus trabalhe no coração das pessoas e, e encha o coração das pessoas da alegria, da liberdade da gente ser livre em Cristo, né? Isso é Glórias a maravilhoso. Deus. Isso. Amém. A Deus toda a glória. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida. Te agradeço por estar aqui no canal mais uma vez. E é muito bom falar de Jesus. Hoje Amém. somos livres, Michael. Somos livres de Jesus para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. E é muito bom servir a Jesus, sem tantas leis impostas, sem tanto terror emocional. Nós somos Sim. livres para adorar. Nós temos certeza da salvação. Pela graça nós somos salvos, né, meu Ele irmão? derrubou Glória. os muros de separação, né? Então, nós temos acesso direto ao Pai. Não Ô, precisamos glória. de nada mais do que isso. Glória a Deus. Um grande abraço, meu amigo. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe Outro, sua fiquem com vida, sua Deus. casa, Amém. sua Amém. família, Deus em abençoe nome de você e Jesus. sua família também, tá bom? Até a próxima. Amém. Tchau, Com Deus. tchau. Tchau, tchau.